Alô, alô, galerinha da Ascalus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Fred aqui na área para dar continuidade à estequiometria. Mas hoje eu venho aqui de forma um pouco mais séria nesse vídeo, sabe por quê? É um caso especial. E talvez seja a parte mais difícil de estequiometria. O pessoal fica preocupado quando escuta falar que é um caso de reagente em excesso. Mas deveríamos ficar tão preocupados assim? Não, sabe por quê? Todos os macetes que eu te falei sobre estequiometria vão funcionar. Nós teremos que ter um pouco de cuidado, tá? Para tratar realmente, né, a evidência que esse caso necessita. Então é um caso especial onde nós teremos um dos reagentes com uma quantidade muito grande. E essa quantidade muito grande, ela vai sobrar. Isso acontece, galera, a todo momento. Imagine que eu vou colocar fogo em uma vela e chega um momento que a vela acaba, mas o oxigênio, né, que está fazendo essa reação com a vela não acaba, porque o oxigênio está em excesso. E aí, como que eu vou proceder? Como que eu vou descobrir quem está em excesso? Será que é tão fácil assim como o oxigênio e a vela? Teremos macete para tudo, ok? A grande questão que o pessoal fala, que o pessoal pensa, mas e aí, Fred, eu vou poder usar os mesmos artifícios de linha 1, 2 e 3? Sim, você vai poder usar. É a mesma situação, galera. Fred, como que eu saberei se tem algum reagente em excesso? É aí que entra a sua atenção e o macete que eu vou te falar agora. Então preste atenção aqui junto comigo para você entender. Então é o primeiro caso especial das estequiometrias. Galera, vai te formar do mesmo jeito, vai te contar uma história, vai te dar uma reação, balanceada ou não, né? Se não tiver, você vai ter que balancear. Imagine que o cara fala o seguinte: a massa de 8 gramas de metano está reagindo com oxigênio, uma massa de oxigênio de 2 gramas. E está te perguntando qual é a massa de CO2 formada. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que já ficou diferente do que você está acostumado. Vai, Fred, por quê? Todos os cálculos estequiométricos que você estudou até aqui nessa videoaula tem a massa ou volume ou o que for, gente, um dado de um reagente e é incógnita. Perceba o que aconteceu. Aqui nesse caso, o cara me informou a massa de 2 dos reagentes, metano e o CO2. E aí? Como proceder? Como que eu vou calcular a massa do CO2 formado? Oh, Fred, mas o cara nem me perguntou se tem alguém em excesso. Turma, você precisa analisar quem está em excesso, porque o excesso não contribui para a formação do CO2. É aquela história, pô, imagine a fumaça que foi formada na queima de uma vela. Quem contribuiu para essa fumaça? O oxigênio que reagiu e a vela. O oxigênio que está em excesso contribuiu para a formação dessa fumaça? É claro que não. Ok? Então preste atenção como que nós vamos armar. Do mesmo jeito, 3 linhas, aquelas que vocês estão acostumados. Primeira linha, equação balanceada. Já vou cair para a linha 3, não se esqueça, depois da 1 eu vou para 3. Aí vamos lá. Vamos colocar os dados? Está lá, 8 gramas de metano, peguei o metano, coloquei lá embaixo do metano, bonitinho, 8 gramas na linha 3. Mas ele me deu o dado também do oxigênio. 2 gramas de oxigênio na linha 3, beleza? O que vem mais mesmo na linha 3? Talvez o mais importante, né, é aquilo que eu estou procurando, a incógnita. Então você vai lá debaixo do CO2, eu gosto de colocar a letra M, que remete ao que eu estou procurando, para eu não esquecer da unidade, tá bom? Galera, a linha 3 está montadinha, até agora nenhuma novidade, apesar que eu tenho 2 dados na linha 3, e isso, né, me acende uma luz aí, opa, atenção, reagente em excesso. Toda vez que acontecer, tá, esses 2 dados, ó, tá piscando aí para você, toda vez que acontecer esses 2 dados na linha 3, você vai prestar atenção. 2 dados do reagente na linha 3, quer dizer, cara, alguém está em excesso e a sua missão é descobrir. Por que eu vou descobrir se ele não está me perguntando? Porque aquilo que estiver em excesso eu não vou usar, porque senão vai me causar um erro, tá? Agora, galera, vamos continuar na tranquilidade, olha só.
Então eu já sei, apareceu 2 dados na linha 3, acendeu uma luz na minha cabeça, alguém está em excesso e eu irei descobrir. Beleza. Se a linha 3 é grama, a linha 2 tem que ser grama também. Está lá 16 gramas do metano. Lembrando que eu tenho 1 mol de metano, né? Fred, onde você arrumou esses dados mesmo? Pô, carbono é 12, hidrogênio é 1. Fui lá na tabela periódica e peguei. Agora tem o oxigênio, 32 gramas. Por quê, Fred? Cada oxigênio é 16. É O2? É 32 gramas. Ô, Fred, mas peraí, uai. Não tem 2 mols? Tem, eu tenho que multiplicar por 2, né? Porque essa linha é dependente do balanceamento. Aqui eu só não fiz isso porque é 1, né? Multiplicado por 1 dá ele mesmo. E eu quero saber a massa de CO2? Quero. Então na linha 2 também tem que vir a massa de CO2, que é multiplicado por 1 mol, né? Então seria 44 gramas. Como que eu achei isso? Carbono é 12, oxigênio é 16. Fui lá e somei, deu 44 gramas por mol. Fred, você está brincando que eu vou ter que fazer aquele negócio da matemática lá, regra de 3 compostas. Você é louco? De jeito nenhum. Aqui é regra de 3 simples. Como que eu vou fazer, galera? Preste atenção no macete que eu vou te passar para você descobrir quem está em excesso. Alguém aí está em excesso. Já desconfiei porque ele já me deu 2 dados da linha 3. Olha o que eu vou fazer, galera. Eu vou pegar um dos dados da linha 3, ou do CH4 ou do oxigênio, tanto faz, porque você vai ter que fazer com os dois, e vou tampar ele, vou chamar de X, ok? E vou fazer uma regra de 3, levando em conta esse quadrado aqui, ó, 2 gramas, 16 gramas está para 2 vezes 32, ou seja, 64, assim como X está para 2. Fazendo essa regra de 3, eu achei 0,25 gramas. Então, como que eu fiz essa conta, gente? 2 vezes 16 dividido por 64. Né? Multipliquei cruzado essas duas colunas. Guardei esse valor, tá? 0,25, coloquei aqui no papel, depois isso aí é rascunho, só para eu fazer uma análise. Tá? Depois eu vou fazer isso com outro. Já que eu já fiz com metano, eu vou fazer com oxigênio. Vou tampar, chamar ele de X e fazer a mesma coisa. 16 está para 2 vezes 32, assim como 8 está para X. Vou multiplicar cruzado, né, gente? 8 vezes 2 vezes 32, dividido por 16. Fiz essa regra de 3 e anotei o valor ali, né, numa folhinha de papel, um rascunho, para eu fazer uma análise. Agora a análise é o seguinte, presta atenção. Eu achei 2 valores, 0,25 e 32. Aquele valor que você achar que for menor, presta atenção, ó, eu achei 2 valores, concorda comigo? Estou trabalhando ali com a parte do 8 gramas e o 0,25 e com 2 gramas e 32. Aquele local que você achar, aquele valor que você achar que for menor em relação ao de cima, Fred, como assim? 0,25 não é menor em relação a 8? 32 não é maior em relação a 2? Então você vai focar no menor. O que for menor, galera, está em excesso. Então, a partir do momento que eu achei 0,25, percebi que ele é menor que 8, já achei que este é o excesso. Então você percebeu. Chamei um de X, fiz a regra de 3, chamei outro de X, fiz a regra de 3 e percebi qual o número menor em relação ao anterior. Sempre o menor é o excesso. Então eu tenho excesso de metano. O que significa, galera? Que vai sobrar metano. Fred, quanto vai sobrar? Se eu quiser saber quanto que sobra, gente, basta eu fazer essa diferença aqui, ó, entre 8 e 0,25. Tá? Porque, na verdade, é o seguinte, quando eu tenho 2 gramas de oxigênio, eu preciso de quanto de metano? De 0,25. Só que eu tenho 8 gramas, eu tenho mais do que eu preciso, então eu tenho em excesso. Mas para você não ter que ficar pensando nisso toda hora, pensa, fez a regra de 3, menor em relação ao anterior. Ô Fred, se eu achar 2 menores em relação ao anterior, não vai ter isso, gente. Você vai achar um só, e ele que é o excesso. Porque o outro, aquele que não está em excesso, é o que nós chamamos de limitante. É aquele que é consumido por completo. Se alguém falar tal é consumido por completo, esse aí é o limitante. Fred, mas se ele não me perguntou quem está em excesso, por que eu estou procurando? Galera, se eu achei que o metano é o excesso, eu não vou trabalhar com ele. Eu posso até trabalhar, mas eu não posso trabalhar com os 8 gramas de metano.
porque ali tem mais do que reagiu, né? Está sobrando. Então, para não dar confusão, o que eu faço? Esqueço o excesso e trabalho com o limitante. Então, sempre eu acho quem está em excesso, para quê? Para eu não trabalhar com ele e trabalhar com o limitante. Aí, galera, eu faço uma regra de 3, tranquilinha, tranquilinha, tá? Aquela regra de 3, normal, multiplicou cruzado, vou achar a massa, vai ficar 2 vezes 44, dividido por 2 vezes 32, né, que é 64, aí você vai achar a massa de 1,4 gramas. Fred, e se eu quiser usar o excesso? Eu gosto de correr risco. Você pode. Você vai ter que fazer a conta, 16 está para 44, mas você não pode usar o 8 gramas, você vai ter que usar o 0,25. Está para M, você vai achar o mesmo valor. Eu prefiro não usar o excesso e usar o limitante que eu me garanto. Tudo certo? Tranquilo? Ok? Galera, olha só, nós acabamos então de falar um caso especial que é o mais temido, que é o reagente em excesso, mas você percebeu que para tudo tem uma solução. Existe esse macete, além dos macetes da linha 1, 2 e 3, o macete para você descobrir quem está em excesso. Não use aquele que está em excesso, use o limitante. Tá? O limitante sempre é aquele que ele reage por completo, então ele esgota, ele não sobra. E o excesso, óbvio, como o nome diz, ele sobra. É impossível você ter 2 reagentes em excesso, sempre você vai ter um só. Ok? Tudo tranquilo? Pratique exercício, principalmente dessa videoaula, que é o caso especial reagente em excesso. Abraço!